Olá a todos, tudo bem? Meu nome é Ricardo Razucchi, sou coordenador geral na Escola de Contas e Gestão do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Também sou professor na Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas da Fundação Getúlio Vargas e, diante de um convite dos meus amigos Sávio Bittencourt e Paula Nazaré, que atualmente trabalham no Ministério Público do Rio de Janeiro, e que atuam na parte de capacitação do Ministério Público, assim como eu atuo na parte de capacitação do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. A partir desse convite, eu, com muita alegria, aceitei gravar aqui alguns poucos minutos sobre um dos temas que eu venho estudando bastante recentemente, que é um tema comportamental dentro da área de finanças. Ou seja, de uma maneira mais acadêmica, a gente chamaria esse tema e esse campo de pesquisa de finanças comportamentais, ou em inglês, Behavioral Finance, mas eu prefiro falar em português porque é uma terminologia bastante usada aqui no Brasil. Então, as finanças comportamentais, elas são uma dobradinha aí da área de finanças com a área de psicologia cognitiva. Eu diria até mais. Ela São três grandes áreas que atuam em conjunto: a economia comportamental, a área de psicologia, principalmente psicologia cognitiva, e daí gerou aí um terceiro grande campo de pesquisa que é a área de finanças comportamentais. E nesse momento que eu estou aqui gravando, a gente está, vamos dizer que com 4 meses de pandemia da Covid aqui no Brasil, e a gente sabe que esse foi um período, ou está sendo um período bastante difícil financeiramente, para muitas pessoas. Acontece que, com a pandemia, o nível de atividade comercial caiu muito, o nível de investimento caiu muito, enfim, o dinheiro para de circular e as pessoas realmente passam a ter dificuldade financeira. Então, aqui, a minha abordagem, como eu falei, vai ser uma abordagem mais comportamental e eu vou adotar a perspectiva de consumo. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente poderia adotar a perspectiva da poupança, a perspectiva do investimento, a gente poderia levar para finanças comportamentais corporativas, para finanças comportamentais no âmbito do mercado financeiro. Aqui eu estou trabalhando mais com os vieses de consumo, que eu vou apresentar de uma maneira sucinta para vocês, dentro desse campo maior das finanças comportamentais. Eu estou utilizando como apoio, vocês não estão enxergando aí, mas eu estou com ele aberto aqui, um PowerPoint que é ipsis literis uma parte de um material que a CVM, juntamente com o Instituto Planejar, desenvolveram gratuitamente, e vocês podem baixar esse material lá no site da CVM, Comissão de Valores Mobiliários. Existe lá um material que se chama Planejamento Financeiro Pessoal. É um PDF gratuito, baixa gratuitamente, facilmente vocês acham no site. Se não achar, põe no Google que acha rapidamente. E aí, dentro desse material, que é bastante extenso, eu estou extraindo um pequeno trecho que é sobre finanças comportamentais, vieses de consumo, ok? Então, vou ser muito mais um intérprete aqui. Muitas vezes eu vou ler passagens que estão no texto e vou dar aqui minha contribuição pessoal. Então, dentro dessa ótica de finanças comportamentais, a gente está muito focado na tomada de decisão. Então, assim, o que os psicólogos fizeram, o Daniel Kahneman, que foi o Prêmio Nobel de Economia em 2002, e ele ganhou o Prêmio Nobel de Economia sendo psicólogo, para a gente ter uma ideia de como que foi relevante a pesquisa dele, essa aproximação das disciplinas, de áreas de pesquisa bastante afastadas até então. O Daniel Kahneman, ele focou bastante no como, na descrição realística de como as pessoas tomam decisão, e não como deveriam tomar. Aquela ideia do homem econômicos, homem econômicos, que é o homem 100% racional, que faria tudo de uma maneira bastante pensada, analisada, com todas as informações disponíveis.
esse é um mundo ideal que não existe. Então, ele foi e focou para entender o que de fato acontece na mente das pessoas quando elas tomam decisão. Então, fica aí uma referência para quem quiser se aprofundar. Ele tem, né, alguns livros, ou talvez um dos mais famosos seja o Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. Já não é tão novo assim, mas muita gente ainda não leu. E para quem gosta de psicologia, é bastante interessante, porque é uma psicologia bastante aplicada. Então, o Daniel Kahneman, ele juntamente com o Tversky, né, ao longo de vários anos, o Tversky já é um pesquisador falecido, o Kahneman não, eles começaram a mapear o como que as pessoas tomam decisão. E muitas vezes eles colocavam, né, no laboratório, ou seja, numa situação controlada, situações econômico-financeiras em que se esperava uma coisa e acontecia outra. Ou se esperava de fato que aquilo ia acontecer, mas talvez não naquele nível de intensidade. Então, ele meio que remapeou toda a tomada de decisão, a teoria de tomada de decisão, por parte, tendo como pano de fundo a psicologia cognitiva no seu ponto mais avançado. E aí, uma das primeiras coisas que ele descobriu, ou que ele confirmou, é que o cérebro, né, ele tem duas maneiras de pensar, por isso que o livro lá dele é Rápido e Devagar. Né? Tem a maneira rápida, intuitiva, que é aquela maneira que a gente costuma usar para tomar decisões do dia a dia. A gente não precisa. Ele dá exemplos interessantes que são exemplos do dia a dia mesmo. Né? Então, quem está dirigindo, quantas vezes a gente já nos pegou, né, dirigindo e daqui a pouco, puxa, não me lembro dos últimos 50 metros aqui que eu estava dirigindo. E aí ele fala que justamente existe todo um mecanismo ali cerebral de adaptação em que algumas situações meio que a gente decide no automático, entra num piloto automático, e outras situações não. A gente precisa fazer um esforço cognitivo maior, existe um consumo energético maior para a tomada de decisão. Então, o grande ponto que se coloca nas finanças comportamentais é que muitas vezes a gente toma decisão se baseando em heurísticas que seriam como regras de bolso mentais, assim, caminhos encurtados, atalhos mentais, e que não são sempre boas nem sempre ruins. Mas dependendo de como a gente utiliza essas heurísticas, pode ser que a gente esteja cometendo erros sistemáticos. Essa terminologia aí é importante na teoria e na prática, ou seja, sistematicamente foi constatado que boa parte das pessoas cometem ou agem de maneira semelhante, mas é uma maneira que meio que se afasta daquilo que a gente poderia chamar uma maneira racional ou uma maneira mais analisada, uma maneira mais cuidadosa de tomar a decisão. E aí é por isso que esses erros foram meio que mapeados com certos nomes, né, que a gente chama de vieses, ou não necessariamente de vieses, mas ficou como um grande grupo de vieses. A gente vai começar aqui pelo primeiro, que seria o viés do efeito adesão ou comportamento de manada. Esse é bastante conhecido já nas finanças, é aquele comportamento quando você vê todo mundo vendendo uma ação, aí você fala, bom, eu vou vender junto, né? Se está todo mundo vendendo, eu vou vender. Ou se está todo mundo comprando, você compra. Isso a gente vê o tempo todo na vida, né? Você olha uma fila, você, opa, tem uma fila ali, deve ser alguma coisa boa, né? Será que não vale a pena eu entrar na fila? Você nem sabe do que se trata, né? Pode ser uma fila para pagar a multa, aí você sai correndo, né? Mas assim, quando você vê muita gente indo por um lugar, é normal, é natural, porque a gente não tem tempo suficiente para analisar todas as informações, buscar todas as informações necessárias para a tomada de decisão. Então a gente tenta encurtar esses caminhos, né? Bom, se tem um monte de gente ali, deve ser bom, deixa eu ir lá ver o que está acontecendo. Então, esse efeito adesão ou comportamento de manada, ele é, né, um fenômeno psicológico, e dentro da ótica de consumo, a gente tem também esse viés, né, que é o quê? Quando tem muita gente comprando algum tipo de produto ou serviço, muita gente, né, acaba falando, oh, vou comprar também, né? Tá todo mundo comprando, deixa eu ver aí, esse negócio deve ser bom. E aí, assim, em algumas situações eu também cometo, claro, né, esses vieses, mas tem outras que eu sou um bom contra-exemplo, né? Então, vou dar aqui uns contra-exemplos só para ressaltar mais a ideia. Há muito tempo que se fala de alguns produtos, né, tipo Netflix.
Pô, Netflix você não assiste as séries? Eu nunca tive Netflix. Se eu tivesse sob a influência desse viés, com certeza eu teria Netflix, assistindo ou não, tendo maior ou não recorrência, né, de participação ali nas séries, enfim, de assistir, maratonar, né? Mas nesse caso específico, esse viés não é algo que acontece, não é perceptível na minha pessoa. Mas existem outras situações que eu caio nesse viés. Então, assim, não diria que são armadilhas, mas são automatizações, né, da nossa mente que às vezes vão te levar para uma decisão boa e às vezes pode ser que te leve a uma decisão ruim, ou seja, você compra, fica 12 meses pagando e assistiu 2 vezes. Então, a gente tem que estar sempre reavaliando certos comportamentos para que a gente não gaste dinheiro desnecessariamente, né? Ainda mais em tempos de restrição orçamentária que todos estamos vivendo, a gente precisa reanalisar o nosso orçamento pessoal. Então, fica aí uma dica: perceba, analisa, reflita sobre esse efeito de adesão ou comportamento de manada. Procure avaliar se o que você está consumindo realmente é algo que você pesquisou, que você analisou alternativas, você sabe efetivamente o que está sendo entregue, qual é a proposta de valor, e se aquilo realmente te interessar, não quer dizer que vai ser certo, né, que aquilo vai te agradar, mas pelo menos a sua decisão vai ser tomada de uma maneira muito mais equilibrada e mais fundamentada, tá? Então aqui a questão é sempre o excesso. O excesso nunca é bom nas nossas análises para tomada de decisão. O segundo viés é o efeito halo. O efeito halo, halo aqui é H-A-L-O, é o halo mesmo, né? Aquela coisa de quando você está vendo uma propaganda e a propaganda associa um produto ou um serviço a uma pessoa que naquele momento está fazendo muito sucesso, ou que tem mesmo, né, uma grande empatia, se você sente empatia por ela, a maior parte das pessoas sentem empatia por ela, sentem até gratidão, mas isso não quer dizer nada com relação ao produto ou ao serviço. Você pode vir a descobrir com o tempo que o produto ou serviço ele até pode ser bom, mas de imediato a única coisa que você pode supor é que aquela pessoa provavelmente não colocaria a imagem dela associada a um produto ou a um serviço se ela já soubesse de antemão que esse produto ou serviço seria, de alguma forma, antiético ou traria algum tipo de questionamento na sociedade. Mas, fora isso, a qualidade em si do produto ou serviço ou a necessidade que você tem de adquirir esse produto ou serviço não tem nenhuma relação com aquela pessoa famosa, interessante, popular que está ali emprestando a imagem dela ao produto. Então, procure sempre desassociar a imagem da pessoa que está vinculada ali ao produto ou serviço para que você tenha maior autonomia na tomada de decisão referente à aquisição, ao consumo, né, de algum produto. Um terceiro viés é a falácia dos custos irrecuperáveis. Eu já cansei de dar aula sobre custos recuperáveis em tomada de decisão, em custos para tomada de decisão, e é impressionante como esse viés está enraizado mesmo no nosso pensamento, que é o quê? É a gente ficar apegado àquilo que é irrecuperável, é o famoso leite derramado, aquela famosa ditado, né? Não adianta chorar pelo leite derramado. Um custo irrecuperável, como o próprio termo diz, é um custo irrecuperável. Você não tem como recuperar, então você não precisa ficar agarrado, preso a uma tomada de decisão se você não tem mais como recuperar aquilo que foi gasto, investido devido àquela tomada de decisão. Então, é muito comum, eu dava um exemplo engraçado, quer dizer, não sei se é tão engraçado assim, mas eu achava engraçado, que era, eu dava o exemplo de uma pessoa que tinha comprado um ingresso para algum show, né? Eu sempre dava o exemplo do Rock in Rio, porque é um festival que é muito conhecido, e aí eu dizia, não, a pessoa comprou o ingresso tal, o ingresso custou R$ 500, e aí chegou no dia do show, na hora do show, ela estava passando mal, dor de cabeça, dor de barriga, tudo. Aquela coisa assim. Ela não deveria sair por nada da vida
Eu tive que ficar em casa, descansando. Febre, 38,5. Mas aí, como ela pagou os R$ 500 no ingresso, ela vai usar essa informação para influenciar na tomada de decisão dela. E aí o ponto é o seguinte, não é para usar esses R$ 500 como informação para tomada de decisão. Você só tem duas opções. Ou melhor, você tem três opções. Ou você vai passando muito mal, ou você não vai e não indo, ou você fica em casa descansando, ou ainda pode tentar vender o ingresso para alguém para tentar recuperar esse dinheiro. Mas aí eu coloco sempre aquela situação em cima da hora, não tem como vender, perdeu, sabe? O ingresso vai ficar guardado na gaveta, não tem condição. O que você faria? E aí boa parte das pessoas falava, eu vou. E eu dizia, eu reforçava, olha, mas você está passando mal daquilo assim de não conseguir nem respirar direito. Então, assim, a gente fica tão agarrado ao custo, que é irrecuperável nesse caso, né? Não teria como vender, é um custo afundado, em inglês a gente fala sunk cost, é um custo passado, irrecuperável, afundado, que não deveria, ou seja, o que a gente deveria pensar? Devo ir ao show ou não devo ir ao show? Se eu estou passando bem, eu vou ao show. Se eu não estou passando bem, eu fico em casa. Ponto. Deveria ser simplesmente assim. E não é por causa dessa dificuldade que a gente tem de se desvencilhar dos custos irrecuperáveis. Então, isso acontece muito quando a gente tem um carro antigo, né? Ou algum tipo de associação antiga que você gasta, 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 só aumenta o gasto e você fica agarrado àquilo e você não decide, né? Ir adiante, porque na verdade aquele custo só tende é uma bola de neve, né? Então você tem um carro que você gosta lá e cada vez mais ele está com uma manutenção caríssima, mas você está preso àquela tia que a gente precisa. Então seria o ideal. Pô, vende esse carro e compra um carro novo, né? Ou vai andar de bicicleta, ou vai andar de o que você quiser. Mas a questão de você estar preso, né, àquela situação faz com que você não consiga tomar decisões mais, digamos assim, mais ótimas, né, para a sua situação econômico-financeira pessoal. E aí falta mais dois vieses. O viés da ilusão de controle, esse aqui é muito interessante, que é o quê? É a gente acreditar que a gente consegue controlar aquilo que é incontrolável, né? Aquele cara que vai jogar na loteria e aí se a lotérica disser que só tem surpresinha, né? Ou seja, o sistema que vai rodar lá o jogo e ele não puder jogar os jogos dele, ele não topa. Por quê? Porque ele acredita que de alguma maneira o fato dele estar escolhendo os números pode influenciar no resultado. Não tem nenhuma relação estatística, matemática, científica de causa e efeito entre o que você vai escolher e o que vai sair. É uma escolha completamente aleatória. Então, a ilusão do controle faz com que as pessoas fiquem presas mesmo, né, a hábitos e pode ser que esses hábitos, no caso do jogo, não é um grande problema, né? Você joga o que você quiser, mas pode ser que te prenda para algumas situações em que realmente você não tem controle. Então, o que seria legal? A gente ouvir, né, opiniões de pessoas que conhecem melhor certos produtos, certos serviços, evitar de tomar decisões quando a gente está numa situação emocional mais fragilizada. Então, a gente sabe que esse tipo de situação de equilíbrio pessoal influencia muito na tomada de decisão de consumo. E por que a gente está falando isso? Vou ler aqui uma partezinha do trecho para vocês entenderem. A ilusão do controle é um exemplo prático de quando a pessoa costuma dirigir embriagada e não sofre qualquer revés decorrente disso. Ou seja, ela dirige embriagada, ela acredita que por estar várias vezes dirigindo embriagada e não ter batido ou cometido algum delito assim mais explícito, né? Ela já está cometendo um delito. Então, ela acredita que ela tem controle sobre a situação e, portanto, não tem nada. Essa lei aí é muito exigente, né? Então, assim, do ponto de vista do consumo, esse viés ele motiva o quê? Ele motiva a pessoa a ignorar as precauções que são mais recorrentes,
como, por exemplo, pesquisar sobre a empresa, o produto, comparar preço, negociar desconto, exigir garantias, fazer seguro, um monte de coisa. Então, e é difícil convencer essa pessoa que ela passa, né? Aliás, é difícil convencer qualquer pessoa sobre qualquer um desses vieses. E, por fim, eu queria falar do viés do ponto cego, né? O viés do ponto cego é o quê? É a propensão a acreditar que os nossos julgamentos, né, são imparciais. Ou seja, a gente sempre é neutro, mas as outras pessoas são sempre tendenciosas. E aí isso faz com que a nossa visão de mundo seja um pouco distorcida. Nessa situação, quando a gente pensa, né, em consumir algum produto, ou, por exemplo, quando a gente... engraçado que é o viés do ponto cego, é porque é aquela história do ponto cego, né? Quando a gente está dirigindo, tem você vai olhar no retrovisor, tem um ponto cego ali, ou seja, você não enxerga, mas tem alguma coisa ali, né? Você não enxerga, mas não é porque não existe, é porque você não enxergou. Então, tem produtos financeiros que são oferecidos, muitas vezes por gerentes, né, de corretoras e bancos, que são muito bons, né? Mas aí você vai porque não, é o gerente, eu conheço ele é legal. Então, enfim, é uma escolha pessoal. Você pode até estar fazendo isso de uma maneira consciente e não vejo problema nenhum. Portanto, que você esteja fazendo isso de uma maneira consciente. Outro ponto é quando a gente assina alguns acordos, né, de participação em sites, etc., e que já vem ali aquele cliquezinho anotado, né, de, bom, se você aceitar, quer dizer que você passa todos os dados, quer dizer que daqui a um mês a gente vai começar a cobrar e quer dizer que meio que te empurra, né, alguma coisa que você não necessariamente não enxergou, porque você estava justamente com esse viés do ponto cego. Então, é importante sempre, eu vou dar um exemplo meu, né, para encerrar o vídeo. Sempre que eu recebo alguma oferta de teste por um mês, a gente sabe que na maior parte das vezes esses testes, né, por um mês, se você não fizer nada, após um mês vai começar a faturar, vai começar a cobrar o serviço. Tudo bem que a maior parte deles, né, permite você cancelar assim que você quiser. Mas se você não anotar ali no celular, na agenda, que daqui a um mês vai ser cobrado, ou que você quer reavaliar se aquele serviço é bom ou ruim, muitas vezes você, pelo menos o primeiro mês vai ser cobrado. E aí, qual é o problema? O problema não é ser cobrado, o problema é que, de repente, aquele produto não foi bom para você e você vai acabar pagando por algo. E se for aí num preço baixo, às vezes vai começar a se cobrar na sua conta, no seu cartão de crédito, e você nem vai perceber. Então, pessoal, eu queria deixar essa mensagem para vocês tomarem cuidado com o comportamento de vocês, ou seja, do nosso comportamento, e buscar, né, se conhecer melhor, procurar essa literatura mais recente na área das finanças, que é as finanças comportamentais, porque ajuda muito no nosso autoconhecimento e pode ajudar a gente a se disciplinar melhor na tomada de decisão, não só de consumo, que eu fiz uma abordagem muito rápida aqui, né? Dei uma palhinha aqui, mas também de poupança, investimento e até mesmo em outras áreas de atuação da nossa vida pessoal e organizacional. Ok, pessoal? Espero que seja útil para vocês. Um abraço e até a próxima oportunidade. Tchau!